Voto feminino, direito ou privilégio? No século XIX, algumas mulheres, especialmente burguesas, saíram às ruas para manifestar pelo direito ao voto feminino, as chamadas sufragistas. De acordo com alguns estudiosos, este foi o momento em que, através deste movimento das sufragistas, deu-se, portanto, o início ao movimento feminista. Na verdade, o movimento feminista começou no século XVIII, no período chamado pelos estudiosos de proto-feminismo, ou seja, proto, aquilo que vem antes do oficialmente chamado movimento feminista. Tudo isso acontece no período da primeira onda do movimento feminista. Em 1848, aconteceu uma convenção de mulheres em Seneca Falls para fazer uma votação e saber se a maioria das mulheres era a favor pelo voto feminino. E aconteceu que a maioria das mulheres votou contra o direito pelo voto feminino. Por quê? Porque essas mulheres, esse grupo que era contra o direito ao voto feminino, era formado por uma quantidade igual ou maior ao grupo das mulheres favoráveis ao voto feminino. Essas que eram contra, elas temiam pelo dever em servir a pátria, através da obrigação de se alistar ao exército. Temiam também pela obrigação de se assentar nas cadeiras de júri. Temiam também por perder alguns direitos legais que elas tinham na época. Então, elas não queriam saber de lutar pelo direito ao voto por estas razões, por estas e outras razões. Então, a maioria votou contra, mas o que o movimento sempre faz, o movimento feminista, é insistir em falar em nome de todas as mulheres. Então, veja, o que o movimento feminista chama de sororidade não estava acontecendo nesse momento, porque, embora a maioria decidiu em não querer saber do voto, em lutar pelo direito do voto feminino, elas insistiram, falando em nome de todas as mulheres, falavam que as mulheres estavam angustiadas, sofrendo, querendo demasiadamente o direito pelo voto feminino. Então elas insistiram e 2 anos depois elas tiveram a oportunidade de votar. E isso aconteceu não foi através de uma luta. Veja, no Ocidente, especialmente logo no início da história do direito ao voto, nos Estados Unidos da América, ainda quando era uma colônia da Inglaterra, os norte-americanos precisavam lutar em guerra, em batalhas, eles davam sua vida em favor da pátria, nas batalhas. E teve uma luta especialmente que durou por volta de 10 anos, nessa luta em que a Inglaterra queria dominar o território norte-americano. Então, foram esses homens que foram à frente nas batalhas, arriscando sua própria vida na guerra, onde vários homens morreram. Eles então conquistaram o direito ao voto. Conquistaram, arriscando sua própria vida, no momento em que várias pessoas morreram. Então, isso é uma luta, isto é uma conquista. E o direito ao voto, portanto, estava atrelado à condição, ao dever, à obrigação de se alistar ao exército e servir a pátria, arriscando a sua própria vida. Esta era a condição para se ter o direito ao voto. Pois bem, nesta convenção de mulheres, além de ter um grupo gigante de mulheres que não queria saber do direito ao voto feminino, e aqui eu abro um parênteses para dizer que sou favorável ao voto feminino, sou contra a ideia do movimento feminista e insistir em falar em nome de todas as mulheres, porque é isso que o movimento faz. Ele pega um problema pessoal, faz disso um problema social e insiste em falar em nome de todas as mulheres. Bem, além dessa situação das mulheres, a maioria não querer o direito ao voto feminino, existe uma outra situação, que as mulheres, as feministas, alegam que o direito ao voto feminino
foi uma conquista do movimento feminista, quando na verdade foi uma concessão. Os homens, aqueles que foram à frente, aqueles que lutaram, aqueles que arriscaram a sua própria vida, concederam às mulheres a oportunidade de votar sem a obrigação de se alistar ao exército. Então, veja, uma feminista muito importante para o movimento feminista, a feminista teórica Simone de Beauvoir, que é uma feminista da segunda onda, afirmou em sua obra principal, O Segundo Sexo, que a ação das mulheres por direitos legítimos nunca passou de uma agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Então, veja bem, ela está dizendo que as manifestações, as passeatas, os cartazes levantados, isso não garantiu às mulheres o direito ao voto, porque a conquista estava muito além de uma passeata, um cartaz. A conquista estava atrelada ao fato de arriscar a própria vida nas batalhas, e foi isso que os homens fizeram. Depois, elas, através de uma petição, esses homens, esses políticos, concederam a elas a oportunidade de votar sem a obrigação de arriscar a própria vida. Então, veja, não foi um direito conquistado, mas sim um privilégio dado a elas. No Brasil, a primeira mulher a conquistar o direito pelo voto foi Celina Guimarães. Na época, ela deu entrevista dizendo que ela mesma não havia feito nada, que foi o seu marido César Zama, que foi ao cartório, retirou o documento e ela teve então o direito ao voto. As feministas da época procuraram Celina Guimarães para associar a imagem dela ao movimento feminista, mas Celina deixou muito claro que ela não tinha nenhum envolvimento com o movimento feminista e que tudo o que havia acontecido era obra do seu marido. Na época, alguns grupos liderados, alguns grupos de feministas, né, ou sufragistas, liderados por Berta Lutz, que era a feminista teórica brasileira da época, nem sequer, as feministas nem sequer conheciam, nem tinham ouvido falar sobre Celina Guimarães. Só depois disso que elas foram conhecer Celina Guimarães, tentando atrelar a imagem da Celina ao movimento feminista, e ela deixou muito claro que não tinha nenhum envolvimento com elas. Pois bem, no Brasil, foi o presidente Getúlio Vargas quem assinou o decreto, dando, portanto, às mulheres o direito ao voto. Então, dizer que a mulher vota graças ao movimento feminista é uma falácia. Basta estudar, basta pesquisar para que não caiamos nessas falácias e deixemos de lado a verdadeira história. Então, como a própria Simone de Beauvoir afirmou, o que as mulheres ganharam nesse sentido foi por concessão dos homens. Não houve propriamente uma luta.